Deus abençoe você. Estaremos aqui continuando mais uma meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. No vídeo passado a gente falou um pouco, ainda continuando, sobre como os demônios se apoderam das pessoas. A gente falou dos trabalhos, despachos, a maldade dos próprios demônios, o envolvimento das pessoas no espiritismo, e agora a gente vai falar da sexta forma, que é por comidas sacrificadas aos ídolos. Lembrando que esse vídeo é uma oportunidade para as pessoas se voltarem para o Senhor Jesus. Muitas que estão nessas práticas, né? Muitos que estão por aí tendo as suas vidas destruídas por conta do engano, por conta da ignorância, por conta de não estarem no caminho da luz, no caminho da vida, que é o Senhor Jesus, que nos leva a Deus, o verdadeiro, único e perfeito Deus, o Senhor da glória, aquele que é o Criador, que fez a mim e a você, que fez o mundo, que fez tudo e que quer remir a nossa alma para que ela seja salva, para que ela volte a ter comunhão, intimidade com Deus, algo que não deveria ter acabado ali no jardim, né? Não acabou, porque estamos aqui agora, graças à misericórdia do Senhor, em ter enviado o seu Filho, o único Filho, para se sacrificar por nós. O nosso Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou e que está vivo, estendendo a sua mão, batendo a porta do nosso coração, para entrar, fazer morada conosco e nos preparar para uma eternidade com Deus. Então, esse vídeo aqui é para abrir a visão das pessoas que estão no caminho das trevas ainda, que estão servindo ao diabo. Muitas não sabem, não têm discernimento, outras podem até ter o discernimento e gostar disso, mas que todos devem saber que o que se planta se colhe. E que se o ser humano não busca a Deus, então ela busca o diabo, e se ela morrer assim, ela vai para o mesmo lugar em que o diabo está destinado a ir, que é o lago de fogo e enxofre. Então a luta, a guerra de hoje é para que as pessoas, o ser humano, se volte para Deus, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa de uma vida sem Deus e receba o perdão por meio de Cristo Jesus e possa seguir a sua vida com Deus até o último dia da sua vida nessa terra, ou até o último dia, claro, né? Até o arrebatamento da igreja. Então, que esse vídeo possa ajudar, né? Pelo menos uma alma que esteja nesse momento quebrantada, desejando uma mudança de vida, que deseja mudar os seus caminhos a partir desse momento, usar uma fé inteligente para se entregar ao Senhor Jesus, entregar a vida, a alma, tudo para o Senhor Jesus e Ele se fazer presente. Amém? Então, esse vídeo tem esse objetivo. Amém? Então, tudo isso aqui, essa meditação nesse livro, é para que a visão seja aberta. É para que o poder de Deus entre na vida dessa pessoa e possa mudar o entendimento dela e mostrar a verdade, para que ela possa ter a oportunidade de buscar, sair da mentira para buscar a verdade. Amém? Por comidas sacrificadas a ídolos. Certa vez, um senhor nos procurou dizendo que sofria de um problema no estômago havia 10 anos. Disse que foi submetido a 5 intervenções cirúrgicas, mas nada o curava. Sentia dores fortíssimas e não podia sequer tocar na região do estômago. Os médicos não conseguiam resolver o problema e a sua situação era insuportável. Ao receber a oração da fé, o demônio foi expelido da sua vida. Era um espírito maligno que o fazia sofrer
do estômago simplesmente por causa de uma comida trabalhada que aquele homem havia ingerido. Assim que o demônio foi expulso, ele foi curado e glorificou a Deus. Algumas pessoas chegam a vomitar alimentos que foram ingeridos há muito tempo. Parece invenção, mas aqueles que assistem às nossas reuniões de libertação podem conferir de perto o modo como Satanás e seus demônios atuam. Realmente, eu tô lembrando aqui de alguns casos, né, que eu já vi ali na reunião de pessoas que vomitaram no momento em que que estava acontecendo ali a oração, né, para expulsar o demônio. E uma mulher, ela vomitou um tumor que estava se formando dentro dela, estava se formando não sei se era um tumor, era uma coisa que o demônio tava ali causando dentro dela, tava começando a colocar um tumor dentro dela, no estômago dela. E o pastor fez a oração, né, da libertação, e ali ele determinou, falando para o demônio: tudo que você está colocando aí agora, toda enfermidade, toda doença, arranca isso agora, coloca para fora agora, coloca para fora. E às vezes eles pegam a mão mesmo da pessoa e fazem assim na barriga, ou seja, ou também na mente, assim, na cabeça. O pastor diz: todo pensamento incrédulo, toda e qualquer mágoa, todo lixo, ele diz assim, todo lixo que você estiver colocando aí na cabeça dessa pessoa, arranca agora, coloca pra fora, joga agora, tira agora todo o lixo que você tá colocando aí dentro dessa pessoa. Aí eles fazem um movimento assim, como se estivesse tirando mesmo, tirando o lixo que eles estão colocando ali dentro da pessoa. Então a gente vê a ação dos espíritos, né, que acarretam num resultado físico. Então a ação espiritual que resulta em um resultado físico na pessoa, né? Claro que tem situações que não é espiritual, né? Que é feita a oração e tudo mais, e às vezes a pessoa ainda continua. Então, a pessoa é indicada a fazer, né, o tratamento e tudo mais. Tem uma mulher, uma senhora, que ela anda assim, encurvada. Ela tem um probleminha na coluna, ela sempre anda encurvada. E eu conversando com ela uma vez, aí ela disse: eu já vim aqui na reunião e tudo mais, já oraram em mim várias vezes. E realmente não é um problema espiritual. É porque eu tenho mesmo esse negócio na coluna. Porque na Bíblia, se você procurar lá nos evangelhos, tinha uma mulher que ela era acometida com um demônio, que ela andava assim também, encurvada. Aí Jesus libertou ela foi liberta e ela voltou, ela ficou ereta de novo. Então tem casos que é espiritual, outros não. Mas nesses casos assim, né, eu já vi sim, a pessoa vomitando coisas assim meio bem esquisitas. Então, mas aqueles que assistem às nossas reuniões de libertação podem conferir de perto o modo como Satanás e seus demônios atuam. Por rejeitarem a Cristo, acredite ou não, quando uma pessoa conscientemente peraí, eu tava pensando em outra coisa. Por rejeitarem a Cristo, acredite ou não, quando uma pessoa conscientemente rejeita o Senhor Jesus, ela está colocando a sua vida à disposição de Satanás e seus demônios. Porque é isso que eu falei no início do vídeo. Se a pessoa não segue o caminho da luz,
automaticamente ela está seguindo o caminho das trevas. Se ela está de costas para Deus, ela está de frente para o diabo. É toma lá da cá, não existe outro caminho, não existe um terceiro caminho, um quarto caminho que você vai seguir independente desses dois primeiros caminhos. Não tem. E é algo que o diabo ele tenta colocar na mente das pessoas para que elas fiquem na ilusão de que existem esses outros caminhos que levam à vida, à salvação, à plenitude, à alegria. Não, não tem. Ou a gente tá nos caminhos de Deus, vivendo para a glória de Deus, vivendo pela palavra de Deus, ou a gente tá vivendo para servir ao diabo, para amar as coisas do mundo, que é amar as coisas de Satanás e servi-lo, e a consequência vai ser o quê? Condenação. Vai ser o mesmo destino que ele já tem, que já está traçado para ele, que é o lago de fogo e enxofre, porque ele estava lá no céu e ele se rebelou no céu. Ele era um anjo, ungido da guarda, ungido por Deus, era o anjo mais belo, e ele deixou que a iniquidade entrasse no seu coração, dentro de si, né? Porque eu não sei se os anjos têm coração. Eles são espíritos ministradores. Eles são espíritos. Então, ele se achou iniquidade dentro de um anjo. Para você ver como Deus faz as coisas perfeitas, ele fez anjos também com livre-arbítrio. Então, ali, Lúcifer, ele permitiu, ele alimentou algo que resultou em tudo isso que a gente vê hoje. A inveja, o orgulho, a prepotência, a vaidade, a rebeldia, né? Rebelião, tudo isso tem uma origem que foi lá no céu. Então imagina, lá no céu, um lugar santo, um lugar que os anjos adoravam o Senhor e tudo mais, aconteceu isso daí. Imagina aqui nessa terra. Então, se a gente não tá nos caminhos de Deus, automaticamente a gente tá nos caminhos do mal, do diabo e seus demônios. A gente tá amarrado e repreendido em nome de Jesus, né? Mas essa é a verdade. Então, ela está colocando a sua vida à disposição de Satanás e seus demônios. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, realmente, eu estava pensando esses dias, até agora há pouco, que a salvação não é fácil. Viver o evangelho de Cristo não é fácil, porque em muitos momentos, em muitas situações, a gente vai ter que negar a nós mesmos, a gente vai ter que viver na dependência de Deus. E o viver na dependência de Deus é sacrifício, é negar o nosso próprio entendimento, a forma que muitas vezes a gente vê as outras pessoas, a gente se colocar em espírito, em humildade, diante de Deus, pedir misericórdia. E é difícil. Que eu tava conversando com a irmã e ela falando, né, das lutas do dia a dia e tudo mais, né, com pessoas, assim, que ela tava tendo que lidar, né, e ela sempre buscando manter o espírito, se manter no espírito, porque se uma pessoa, ela tá vivendo na prática do pecado, ela tá desviada dos caminhos de Deus, então o mal tá agindo na vida dela. O mal tá atuando ali. E muitas vezes esse mal, ele vai tentar, claro, atingir o outro que tá bem com Deus naquele momento ali, né? Foi uma situação que ela tá fazendo umas obras na casa dela, e os pedreiros, né? Tem um que tá um tanto desviado do Senhor, né? Se metendo com aquilo que não deve. Então,
tem situações, teve momentos, né, em que ele ficou meio assim, vamos usar a linguagem que a gente usa, endemoniado. Pronto, ficou meio endemoniado e agiu de uma forma assim, né, diferente. Teve momentos em que estava agitado e tudo mais. Por quê? Porque é a ação do mal ali. E ela mantendo a calma, a paciência. Claro, teve hora que ela disse, não, teve hora que eu falei braba mesmo. Mas sempre, ela dizendo, sempre buscando a misericórdia de Deus, sempre pedindo ao Senhor, meu Deus, me ajuda. E fazendo a parte dela, sabe? Cuidando deles como filhos, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, né, estão numa situação difícil, tem filhos, às vezes não tem trabalho e tudo mais. Aí Deus permitiu esse pessoal tá trabalhando ali na casa dela e ela tá ajudando, sabe? Ajudando até mais, como uma mãe mesmo, ajudando, dando comida, alimento, enfim, tudo. E tinha momentos em que a pessoa, o homem, não queria cumprir com o seu dever, né? O horário, cumprir com o horário, cumprir com o serviço. Então a gente já vê, aí tá sendo injusto, tá sendo injusto. Mas ela sempre mantendo ali a paciência, estando no espírito. Claro que a gente precisa ser prudente, a gente precisa ser sábio diante das situações, para a gente não ser, né, vamos dizer assim, vamos usar a linguagem, para ninguém montar em cima da gente, né, e fazer o que quiser com a gente. Mas eu percebi isso nela, a dependência dela de Deus, porque não está escrito, o Senhor é o nosso marido, o Senhor, eu sou o teu marido. Então, ela perdeu o marido, já vai fazer 5 anos, e 5 ou 6 anos, e ela só, assim, ela e Deus. Então, eu fiquei pensando, sabe, refletindo, poxa, se tivesse um homem ali, uma voz, né, de homem e tudo mais, mas ela tem Deus. Então ela tem tudo, porque Deus é o marido dela. E a questão da intimidade, poxa, quem tem intimidade com Deus, o Senhor tá ali em cada detalhe e ela tá ali com ele. É um relacionamento, é um casamento. Então, depois eu fiquei pensando, poxa, realmente, a dependência dela tá em Deus. E Deus a guarda, Deus a livra, entendeu? Então, a gente intercede também, né, pelos nossos irmãos e tudo mais. O Senhor nos lembra de orar por todos. E Ele, com certeza, Ele age. Mas eu fiquei me colocando na situação dela. E eu fiquei, meu Deus, será que eu conseguiria ser assim? Agir dessa forma? Realmente é uma guerra, é um sacrifício. Eu peço a misericórdia do Senhor. E eu peço a ajuda do Senhor para eu estar me mantendo na dependência dele em todas as situações. Porque é isso. Quando a gente tá longe de Deus, a gente ainda não se entregou pro Senhor Jesus, a gente vai querer viver do nosso jeito, pela nossa própria cabeça, fazendo as coisas com a força do nosso braço. Mas quando a gente se volta para Deus, quando a gente firma uma aliança com Ele, um pacto de fidelidade, isso muda. Então Ele tá ali, Ele é o nosso sustento, Ele sabe de tudo. Então a nossa vida tá nas mãos dele. Tu entregue nas tuas mãos. A minha vida é tua responsabilidade, Senhor. Claro que a gente faz a nossa parte, busca fazer a nossa parte. E é essa parte que é a parte em que Deus vai moldar a gente. Vai estar moldando ali a gente, o nosso caráter e tudo mais, pra gente se manter. Pra gente se manter na fé, pra gente se manter seguindo os caminhos do Senhor. Eu tava meditando aqui em Números 14, falando do povo aqui de Israel, que só quem entrou na terra prometida foi Caleb e Josué, porque o povo queria seguir os seus próprios meios, do seu jeito, reclamaram, murmuraram de Deus durante muito tempo. Deus até falou aqui, esse povo aqui tem murmurado contra mim já 10 vezes.
Ele estava falando aqui, ó, me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Então Deus estava aqui falando com Moisés e tudo mais, e ele longânimo. E a gente vê a paciência de Deus, né? Então o Espírito Santo, quando a gente recebe esses atributos de Deus, a gente recebe esse caráter de Deus. Paciente, longânimo, benigno, a longanimidade, a paciência. Então, eu vi isso, pronto, eu vi isso nesse caso da irmã. A longanimidade, a paciência, a benignidade. Meu Deus, a gente tem muita coisa para aperfeiçoar na gente. E é justamente nas situações. Porque a gente lê, a gente medita, mas e a parte da prática? É a prática que é a prova. Aquilo que a gente absorveu dentro da gente. Então aqui em Números 14 fala da murmuração. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Aí Deus falando, Deus já determinando ali, olha, nos 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos. É tanto que a gente sabe, né, que durante 40 anos, Deus usou os 40 anos para o povo ficar lá rodando e não entrar na terra para que aquela geração murmuradora acabasse. E só quem entrou daquela geração foi Josué e Caleb. Nem Moisés, né? Porque Moisés no final fez aquela besteira dele lá. Mas enfim. Então, é isso. É guerra. Por isso que esse versículo aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos são os que enveredam pela porta larga, porque é o caminho mais fácil. Não é caminho de sacrifício. E o diabo mostra esse caminho. O diabo vai mostrar esse caminho, sempre. Porque Deus ama o sacrifício. Então eu fico pedindo a Deus, meu Deus, me ajuda a amar o sacrifício. Me ajuda a amar o sacrifício. Onde tem sacrifício, Deus está ali. Olha só. É guerra. Então, e a gente vê na própria vida do Senhor Jesus. Ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Se você assistir a série de The Chosen, você vai ver que os discípulos tudo agoniado. Judas ficava agoniado, né? Poxa, a gente tá gastando todo o dinheiro, a gente não tá fazendo um avanço do reino e tudo mais, a gente não tem nada. Por quê? Porque Jesus estava mostrando para eles que dia após dia, eles iriam viver na dependência do Senhor. Estava ensinando para os discípulos, olha, é assim. Esse é o reino de Deus. Vivendo na dependência do Senhor todo dia. Você não sabe onde você vai dormir, você não sabe o que é que você vai comer hoje, você não sabe para onde você vai, nem onde você vai ficar. É assim. E não faltou nada para eles. Não faltou nada. Mas é aquela coisa, buscando ensinar que você não vai ter coisas desse mundo para você colocar a sua dependência nelas. Você não vai pegar as coisas desse mundo e ficar assim, eita, vou ficar aqui. Aqui é seguro, nessa coisa aqui. É guerra. É guerra, porque aí a gente olha pra gente e a gente começa a analisar a segurança que a gente tem de alguma coisa, que a gente coloca segurança em alguma coisa, né? E a gente pensa, poxa, a minha segurança tem que estar no Senhor. Eu tenho que viver isso. Enfim, vamos seguindo. Mateus 7,13. E quando, esse versículo aqui da porta estreita. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, buscando repouso. E que o espírito maligno busca repouso? Ele busca repouso num corpo que não é dele.
E o repouso dele não é repouso para ficar em paz, não, é para destruir a vida da pessoa. Ele anda por lugares áridos. O que quer dizer lugares áridos? Eu fico pensando, quando eu leio esse versículo, eu fico pensando naqueles lugares bem de sarjeta, sabe? Aqueles becos bem sujos, aquela coisa toda. É o que vem na minha cabeça, não sei. O que é que ele quer dizer com lugares áridos? Né? Áridos. Buscando repouso. Então, a gente vê, ó, espírito imundo. Não tá dizendo. Espírito imundo. Então, ele gosta de sujeira, gosta de coisa que não deve, que não presta. Então, esses lugares que ele anda, com certeza são lugares assim. Sujeira. E não encontra. Mas ele está procurando aqui, os espíritos eles só podem se manifestar no corpo, porque eles são espíritos. E ele não encontrou esse lugar para repousar. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Desocupada, varrida, ou seja, adornada, arrumada, limpinha. Tá limpa, tá arrumada, mas ela tá vazia. Ela tá desocupada. Desocupada de quê? De coisas assim de casa mesmo? Não, tá desocupada de espírito. De fé, de entendimento. Que o negócio é aqui. Então vai e leva consigo outros 7 demônios piores do que ele. E entrando, habitam ali. Ou seja, eles encontram a porta aberta. Como é uma casa que eu vejo ali perto de vovó, que a porta tá lá, escancarada. Não tem ninguém na casa. Eu acho até que era a casa de macumba. E tá ali, e se você chegar assim, você vê tudo escuro. Você vê o interior da casa, mas tá tudo cheio de lixo, tá tudo... Porque a porta tá escancarada, não tem mais porta. Então, tá aberta. Tá ali. A mesma coisa é a vida da pessoa, é o interior da pessoa. Porque se Deus não estiver ali, habitando dentro daquela pessoa, então essa casa tá vazia. Tá vazia. Aí qualquer espírito ruim entra ali. Porque o Espírito Santo ele não vai entrar de qualquer jeito. Agora esses espíritos aqui, eles entram. Tá aqui, ó. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos e tá ali, tá nem aí. Entrou, acabou. Mas o Espírito Santo não, ele não entra de qualquer jeito. Você não encontra o Espírito Santo em qualquer esquina. Por quê? Porque Deus faz as coisas com ordem, disciplina. Ele é Deus. Então ele não vai entrar dentro da vida da pessoa arrombando a porta. Não. Entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta má geração. Aí ele fala de geração, tá vendo? Geração do povo de Israel, né? Que passou também pelos 40 anos, murmurando, reclamando, vendo os sinais de Deus no meio deles, mas... chegaram até a querer matar Caleb e Josué, porque eles ainda clamaram por eles a Deus, e Deus teve misericórdia, eles intercederam, mas eles queriam fazer as coisas do jeito deles. Pronto, aqui a gente terminou, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, e a gente vai, próximo capítulo, é o capítulo 5, nomes usados pelos demônios. Os nomes, porque eles têm nomes. Eles têm nomes só pra dizer, só uma nomenclaturazinha, tá? Mas são tudo demônio. Então, no próximo vídeo a gente continua essa meditação e espero que esteja ajudando você de alguma forma, nem que seja uma pessoa esteja recebendo essa palavra como algo para abençoar a sua vida, santificar a sua vida, trazer a verdade, enfim, e andar pelo caminho da luz.
Amém? Da verdadeira luz. Glória a Deus, aleluia. Porque tem religiões aí que dizem, espírito de luz, que tem que ser desenvolvido. Não, só há um Espírito. O Espírito Santo, que é o Espírito do Deus vivo, que a gente recebe ele pelo batismo que Jesus derrama sobre a gente. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus e que está com desejo ardente de entrar dentro de cada um daqueles que ainda não conhecem Jesus, né? Dentro da gente, para fazer morada em nós, para estar ali habitando com a gente e fazer parte de cada detalhe da nossa vida e nos encaminhar para a salvação eterna. Enquanto estamos aqui, cumprir a nossa missão, alcançar almas para o Senhor. E então que a gente permaneça até o fim, moldar o nosso caráter para que o nosso caráter se torne como o de Cristo. Amém? Então que tenhamos esse caráter de Cristo ardendo dentro de nós todos os dias. Deus abençoe a todos e até a próxima.